Quais avanços poderiam ser implementados nas entidades sem fins lucrativos e nas empresas privadas para impedir ou reduzir os casos de corrupção na esfera pública? É possível aprimorar as regras de governança corporativa e de conflitos de interesse para esse fim? Eu vou discordar do consenso de que a ideia de reduzir o Estado é uma boa ideia. Eu acho que não é esse o problema da corrupção, o tamanho do Estado. O problema da corrupção está ligado à norma, ou à ausência dela. Quer dizer, a norma que limita a corrupção é a norma da separação entre as esferas pública e privada. Isso é público, aquilo é privado. No momento em que essa norma é rompida, então a corrupção se instala. Não é o problema do tamanho do Estado. Porque o problema no Brasil, por exemplo, não é o tamanho do Estado. Quando a gente fala de Estado, falamos, por exemplo, de segurança pública. O Estado é grande em segurança pública no Brasil? Eu não vejo sentido nessa pergunta, quer dizer, porque ela não tem resposta. Num morro aqui no Rio, o Estado é mínimo em segurança pública, a não ser que a gente considere que o Estado do B é o Estado, porque o Estado tem tanto a polícia do A quanto a polícia do B no morro, e relações com a polícia do C, que é o narcotráfico, né? Então, eu não acho que esse é o problema do tamanho do Estado. Em certos lugares de muitas cidades do Brasil, você tem bairros imensos com pouquíssimos postos de saúde. Devia ter mais postos de saúde, e não menos. O Estado está sendo o mínimo. Se você olhar para as escolas públicas da maioria do Brasil, com exceções, né? Mas da maioria do Brasil, elas são ruínas. O Estado lá é mínimo. O Estado lá é mínimo. Porque ela é um Estado arruinado, são vidros quebrados e professores que não vão dar aula, né? Esse Estado é mínimo. Por outro lado, a Eletrobras, a Petrobras, das suas funções já que elas já fazem e que se projeta que elas façam, isso é imenso, isso é um escândalo, isso é um exagero, né? Qual é o tamanho do subsídio que vai se dar à eletricidade produzida em Belo Monte, escondido atrás de uma tarifa comprimida? Porque o governo resolveu que o megawatt-hora de Belo Monte será X. Ele não será X. O preço do megawatt-hora é determinado por fatores objetivos que todo mundo conhece, né? Mas o governo resolveu fazer uma fantasia. Ele será X, fantasiosamente. E se cria um sistema de subsídios onde todo o povo paga o preço oculto e real da energia que surgirá de Belo Monte. E esse preço que todo o povo paga é aquele preço, é aquele recurso que não vai para as funções que o Estado devia destinar. Eu acho que o Estado tem funções, eu acho que seria importante politicamente definir essas funções. Ao contrário de outras pessoas aqui, eu acho que o Estado tem a função de assegurar a educação pública para as pessoas, e uma educação pública de qualidade. Eu acho que ele tem uma função na segurança crucial. Eu acho que ele tem uma função crucial na saúde. Eu acho que, do ponto de vista do discurso político, né, e da eficácia do discurso político, dizer o nosso Estado é máximo, precisamos do Estado mínimo, é jogar toda a população na mão de quem quer um Estado máximo. O capitalismo de Estado máximo, né? Porque para a população isso não faz sentido. Para a maioria dos brasileiros não faz sentido dizer que o nosso Estado é máximo, porque para eles é mínimo, porque não tem segurança, porque não tem o posto de saúde e por aí afora. Então, do ponto de vista político, eu acho o discurso de quem se opõe ao capitalismo de Estado e ao autoritarismo que vem junto com ele deveria ser, não, o nosso Estado serve para beneficiar o grupo dos amigos do poder, e o nosso Estado deveria beneficiar a população que paga impostos. O nosso Estado teria que fazer isso, aquilo outro, e fazer muito bem. Eu estou totalmente de acordo com o Viola quando ele fala, por exemplo, do problema dos salários de quem dá aula mesmo, não os salários médios de uma burocracia ligada à educação, né? Mas de quem dá aula mesmo. Então, esse discurso ele teria um apelo popular.
O povo quer um Estado que atenda às suas necessidades, mas a sua necessidade não é articular um bloco de poder político e econômico em torno de empresas estatais. Isso não é uma necessidade do povo, né? Então, eu acho que falta um partido para fazer essa discussão. Agora, eu não acho que é a mesma coisa. Todos os partidos que existem, nem a mesma coisa o que se diz sobre o Estado brasileiro. No governo Fernando Henrique, por exemplo, nós tivemos não só a criação de agências regulatórias, como uma tentativa que ficou pela metade, incompleta, de profissionalizar uma burocracia de Estado, né, de desideologizar essa burocracia, que são passos positivos. E eu concordo totalmente com o Paulo quando ele fala da transição incompleta. Eu diria mais, só para terminar aqui, estou passando muito do tempo, o capitalismo de Estado da ditadura militar, ao mesmo tempo que produziu todas essas coisas aparentemente fantásticas, produziu 10, 15 anos de hiperinflação. Nós pagamos durante 10, 15 anos a brincadeira do capitalismo de Estado do Geisel, né? Todas aquelas obras foram pagas com hiperinflação, com uma crise política crônica que destruiu a própria ditadura militar e depois destruiu os dois primeiros governos da redemocratização, o governo Sarney e o governo Collor, foram destruídos pela mesma crise política crônica. E finalmente o Brasil pôs mais ou menos as coisas em ordem no governo de transição do Itamar, no governo Fernando Henrique, com o Plano Real, né? Onde o Brasil pôs uma ordem mínima nas contas públicas, acabou com a inflação e recuperou a moeda. Hoje nós estamos sob risco, né? E mais 4 ou 8 anos assim, nós vamos estar de reproduzir a festa que foi feita na ditadura militar, os gastos públicos extraordinários do capitalismo de Estado, que foram feitos na ditadura militar, e fazer a próxima geração voltar a pagar essa dívida. Obrigado, Demetrio.